Como escolher os produtos de investimentos mais adequados ao seu perfil e aos seus objetivos. Nessa live nós vamos continuar o assunto que nós começamos na live passada, na quinta-feira passada, onde além de reserva de emergência, de produtos que podem compor a reserva de emergência, eu falei também sobre algumas características ali de produtos que podem ser utilizados de acordo com cada perfil. E hoje nós vamos continuar justamente esse assunto, né? Falar sobre classes de investimentos para cada perfil e também sobre os produtos dentro dessas classes. Se você ainda não me segue aqui no canal, me siga. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Esse conteúdo ele é voltado tanto para investidores mais com conhecimento mais avançado, mas também para o investidor que está começando, que tem dificuldade de entender alguns termos e também algumas estratégias dentro do mercado financeiro. Na verdade, é mais direcionado até para esse público do que propriamente para quem já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Eu estou fazendo uma sequência de lives voltada a esse público, né? Voltada a parte mais básica, desde o momento que tu sai de um banco tradicional, de um banco comercial, até tu chegar numa corretora, investir em produtos um pouco mais sofisticados e com isso ter um pouco mais de rentabilidade, né? Hoje então eu vou focar nesse assunto, né? O assunto de produtos adequados a cada um dos perfis de investidores. E lembrando que é sempre importante, antes de mais nada, tu fazer uma análise dos teus objetivos. Isso é extremamente importante. Tu saber o que tu espera com os investimentos, onde tu espera chegar, porque isso vai ser o principal norteador da escolha que tu vai fazer sobre os produtos. Ou seja, se o teu objetivo for, por exemplo, comprar alguma coisa no ano que vem, os produtos que vão compor a tua carteira tem que ser totalmente diferente do que se tu tiver um objetivo para daqui a 20 anos. Mesmo que o teu perfil como investidor ou investidor seja o mesmo. Mesmo que você seja uma pessoa conservadora, uma pessoa com perfil agressivo, você precisa ter claro quais são os seus objetivos, né? E isso, eu aqui na consultoria, por exemplo, vivo isso diariamente, né? Pessoas que às vezes recebem algumas recomendações de carteiras que vêm já padronizadas, automatizadas por parte da corretora e imaginam que aquela ali é a carteira ideal, ou às vezes recomendação de algum influencer que aquela pessoa conheça, dizendo lá, tem que ter, por exemplo, 60% em ações e 40% em renda fixa. Só que isso é simplista demais, né? Isso é simples demais. Então, o ideal é você ter claro quais são os seus objetivos e montar a sua carteira de acordo com os seus objetivos. Isso é o que interessa. E aí, pensando nesse exemplo que eu falei, né, de quando tu tem um objetivo para o ano que vem, por exemplo, dentro do mercado financeiro, ou melhor, um objetivo de comprar alguma coisa dentro de um horizonte de um ano, você vai escolher produtos que realmente apresentem um comportamento previsível dentro de um ano. Obviamente não é ações, né, que foi o outro exemplo que eu falei sobre composição de uma carteira, né, que muitas vezes é recomendada ali, uma composição de cerca de 60% de ações e 40% de renda fixa. O horizonte de investimento de uma classe que nem essa, de ações, é para quem tem condições de ficar no mercado financeiro por mais de 10 anos. Tá? Se tu tem necessidade de resgatar o teu dinheiro por um período mais curto, o ideal é que tu não tenha essa classe. Isso, às vezes as pessoas se iludem pelo fato de tu conseguir comprar e vender ações diariamente. E quando comparam com uma renda fixa, que tem um prazo para daqui a 5 anos, por exemplo, fica imaginando que ações é um produto mais adequado para ter quando tu precisa do teu dinheiro logo. Na verdade é o contrário. Por mais que tu consiga comprar e vender a qualquer momento uma ação, o horizonte de investimento dessa classe é muito grande, né? Muito grande. Então é para quando tu tem condições de ficar mais de 10 anos. Se o teu recurso se diminuir o recurso que tu tem nos teus investimentos, vai acabar impactando o teu negócio, vai acabar impactando as tuas finanças pessoais, não é nessa classe que ele deve estar, né? Então ele tem que estar numa renda fixa, de preferência atrelada ao CDI,
que é o mais previsível possível. Então, é extremamente importante isso, você ter claro quais são os seus objetivos e quando você vai alcançar ele. E aí, novamente falando sobre essa questão do CDI, né, que eu até citei como um bom investimento, quando você tem um horizonte mais curto. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é uma referência, é uma das mais importantes, é um índice extremamente importante como referência para diversas classes de investimento, mas ele é o indicador para títulos pós-fixados, né? E eu vou entrar nesse primeiro tópico aqui nessa live, porque constantemente alguns clientes que eu tenho aqui na consultoria comparam o rendimento de suas carteiras, né, seja independente do perfil, com esse indicador. Tá? Só que nem tudo pode ser comparado ao CDI. Né? O fato de tu estar com uma carteira que renda 200% do CDI, ou tu ter uma carteira que está rendendo menos do que 100% do CDI, não significa que tu tenha uma carteira boa ou que tu tenha uma carteira ruim. O CDI ele é um indicador que serve como referência para títulos pós-fixados. Então é quando tu tem lá uma remuneração que tu não sabe exatamente qual vai ser, mas que tu sabe que ela vai ser positiva, né? Porque tu não vai ter uma taxa de juros no curto prazo, porque é isso que é o CDI, tu não vai ter uma taxa de juros negativa. Né? Tu vai ter o máximo que pode acontecer em investimentos pós-fixados tu ganhar menos. Tu não vai ter um rendimento negativo, tu não vai ter prejuízo quando tu investe em títulos pós-fixados, a não ser que aquele emissor quebre, por exemplo. Né? Mas o CDI, sendo mais detalhista sobre esse indicador, o CDI é a taxa que um banco empresta para o outro e tem como referência a taxa Selic. E aí um banco empresta para o outro num período de curtíssimo prazo, né, dentro de um dia. E aí esse indicador é usado como referência para diversos investimentos, para principalmente a parte pós-fixada dos produtos de investimento. Só que ele é referência para essa classe. Não pode ser referência para todas as outras. Tu não pode ter uma carteira de ações e querer comparar com o CDI. Tu vai comparar ou com o IBOV ou com algum outro indicador voltado para renda variável. E aí, só como exemplo, então o CDI é um indicador para títulos pós-fixados, né? Que vai ter como referência, o CDI tem como referência a taxa Selic, determinada pelo governo. Tu tem outros indicadores para outros produtos. Quando tu tem títulos híbridos, que é IPCA mais alguma coisa, por exemplo, tu vai ter o IMAB ou IMAB5. O IMAB é os títulos públicos que têm essa remuneração IPCA mais alguma coisa, o desempenho deles historicamente vai ser refletido nesse outro indicador, IMAB. Tu tem o IMAB e o IMAB5. A diferença entre os dois é que o IMAB5 é para títulos até 5 anos. Só que aí percebam, o CDI serve como referência, e um dos motivos de o CDI ser tão usado como referência é que existem alguns produtos nos bancos comerciais, como no Nubank, nos bancos digitais, como no Nubank, ou até no Inter, que rendem ali 100% do CDI. Ou até a própria LFT, né, que é o título do governo, que rende a Selic, que é a mesma coisa que o CDI. E aí o investidor imagina, minha carteira não pode estar rendendo menos do que isso. Só que ela realmente não deveria estar rendendo menos do que isso. Só que ela só não vai render menos do que isso, com certeza, com algum grau de certeza, no longo prazo. E o longo prazo não é 1, 2, 3, 4 anos. O longo prazo é quase 20 anos, né? No mínimo acima de 10. Então, esse que é um ponto. Então, mas voltando à explicação de cada um dos indicadores aí, né? Então, quando tu quiser fazer uma análise de quanto está rendendo algum produto que seja IPCA mais alguma coisa, é comparar com esses índices, IMAB ou IMAB5, e não com o CDI. E tem também o IRFM, que é outro indicador também da Anbima, que serve como referência para títulos pré-fixados. Né? Então é o desempenho de títulos públicos pré-fixados ao longo de um período, ao longo do período que está analisando. Então,
perceba que já tem 4 indicadores diferentes aqui, né? Eu falei do CDI, aí tem o IMAB5, o IMAB, agora estou falando do IRFM. Cada um desses como referência para uma classe. E aí dentro de renda variável, tu vai ter o IBOV, tu pode usar o IDIV, por exemplo, que é um índice de dividendos. Vai pegar o IBOV é o índice Bovespa, obviamente, né? Mas ele tem ali mais de 60 ações, né? É uma carteira diversificada, só que tem algum grau de concentração em Vale, em Itaú, em Bradesco, que torna ele um índice não tão adequado, né? Então eu prefiro comparar com o DIV, com o IDIV, por exemplo, né? O IDIV é um pouco melhor, né? Pega as principais ações, as ações de valor dentro da Bolsa Brasileira, e aí é um indicador interessante, né, para te comparar com a tua carteira, né? Ou até tu pode utilizar o próprio DIV11, que é um ETF que replica o IDIV. Então, esse é um indicador para te comparar com a tua carteira de investimento dentro dessa categoria de ações. Eu já falei que é extremamente importante tu diversificar, né? Tu ter um pouco de cada uma dessas classes, mas voltando àquele primeiro tópico lá, aqui até agora eu falei basicamente sobre isso, né? Que tu não pode utilizar somente o CDI como referência para tudo, né? Então depende muito de como está organizada a tua carteira. Mas obviamente que se o teu horizonte for muito curto, for um horizonte muito próximo aí para cumprir o teu objetivo na tua vida pessoal, maior tem que ser a participação dessa categoria, de atrelados ao CDI, né? Porque te dá muito mais previsibilidade no curto prazo. Então, é a classe mais adequada para se ter uma maior parte da tua carteira. Sempre é importante diversificar, mesmo que seja dentro da mesma classe, mas é a classe mais adequada para diversificar os teus investimentos quando o teu horizonte é muito curto, né? Tu tem um horizonte ali para daqui a 1 ano, 2, 3 anos. É mais interessante ter investimentos atrelados ao CDI. É claro que não impede de tu colocar alguma coisa ali, algum CDB que seja IPCA mais alguma coisa, ou até uma parte pré-fixada, desde que tenha um prazo mais curto, né? Mas para quem precisa de muita liquidez, precisa ter investimentos atrelados ao CDI. E aí, reforçando uma preferência que eu tenho, né, eu prefiro produtos ou ligados ao governo ou ligados de renda fixa, nesse caso de renda fixa, né, ligados ao governo ou ligados a bancos, e não crédito privado, pela dificuldade que se tem de analisar crédito privado, né? No caso do governo, dívida pública do governo, não tem, são os títulos mais seguros que existem no mercado brasileiro, porque em último caso o governo pode simplesmente monetizar a dívida, né? Cria, entre aspas, né? Cria mais dinheiro e paga a dívida, né? Por mais que isso possa gerar uma série de outros problemas para a economia, o investidor vai acabar recebendo o seu recurso. Depois disso, eu gosto mais de produtos bancários. Né? Na verdade, eu até gosto um pouco mais de produtos bancários porque a remuneração é mais alta, né? Mas por questão de risco do governo é o que tem menos risco. Então, no caso de produtos bancários, tu vai ter CDBs, LCIs, LCAs, CDBs, os certificados de depósito bancário, e a LCI é a letra de crédito do setor imobiliário, ou a LCA, que é a letra de crédito do setor agronegócio. Então é basicamente o mesmo produto, a diferença é para quem o banco vai emprestar, né? E aí para o investidor a diferença desses dois produtos é em termos de imposto. No CDB tem imposto de renda, na LCI e na LCA é isento de imposto de renda, é um tipo de subsídio que se dá para baratear o crédito lá para esses dois setores, né? O setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então, esses dois produtos, além de serem lastreados ao banco, que são instituições muito fortes no Brasil, tu tem uma proteção adicional do FGC de até R$250 mil por instituição financeira e até R$1 milhão por CPF. Ou seja, produtos bancários são excelentes opções de investimento de renda fixa e, no meu ponto de vista, muito melhores do que debêntures, do que CRI, do que CRA, pela dificuldade que se tem em analisar crédito privado. Por mais que existam diversas recomendações voltadas para esse produto,
Eu, particularmente, não, como profissional de investimento, não me sinto seguro em recomendar um produto que muitas vezes as próprias informações que são disponibilizadas para nós analistas não são totalmente confiáveis, né? Então, prefiro ter essa garantia adicional do FGC para os investidores, obviamente, que podem se beneficiar com ela, né? Então, que não tenham mais de 1 milhão dividido em diversos produtos aí dentro da sua carteira de renda fixa. Então é isso, né? Tenho essa preferência em relação a esses dois produtos aí, renda fixa privada ou renda fixa que é privada também, mas voltada para bancos, né? Então prefiro a parte de bancos. E muitas vezes algumas pessoas questionam também a questão do FGC conseguir realmente arcar com algum problema sistêmico dentro do sistema bancário, né? Realmente o quanto o FGC tem em caixa não é possível de resolver o problema de todos os bancos, né? Ou até de um banco muito grande dentro do Brasil, como Bradesco, Santander, Itaú, esses bancos maiores. Só que a probabilidade de acontecer algum problema com esses bancos é quase zero. É quase a mesma probabilidade de ter um problema com o próprio Estado. Então o FGC ele é voltado para proteger o banco pequeno, aquele que realmente está pagando mais taxa ali diariamente. Então, o critério que eu utilizo para a escolha de produtos de CDBs, de LCIs e LCAs, é basicamente rentabilidade. Rentabilidade pela proteção que o FGC proporciona dentro dessa classe. Mas voltando ao tema inicial, então eu considero que para investidores com horizonte curto de investimento, eles precisam escolher produtos principalmente conectados à CDI e produtos bancários ou do governo, né? Porque aí ele vai ter produtos mais adequados. Quando o teu horizonte é mais longo do que isso, né, tu tem um objetivo para daqui a 20 anos, aí tu vai te preocupar realmente com o teu perfil, né, o teu perfil de investidor. Porque no primeiro caso, mesmo que tu fosse um investidor agressivo, o ideal é que tu não tivesse muitas classes que fossem voláteis, né? Agora sim, se você tem um horizonte longo, aí você vai ter uma preocupação muito grande aí com o seu perfil, quanto você aceita de risco na sua carteira. Então, analisar se você vai se comportar bem no momento que vê a tua carteira caindo 20%, 30%, que é o que normalmente acontece quando tu tem uma exposição muito grande à renda variável, é normal ter esse tipo de movimento. Se tu não te comportar, tu não se sentir bem com a volatilidade, não entender que isso faz parte do mercado financeiro, tu não precisa ter essa classe. Coloca outras classes ali que não vão ser tão voláteis. E não tem problema nenhum de tu não ser um investidor agressivo, não ser um investidor arrojado, ser um investidor conservador. A maioria dos brasileiros são investidores conservadores. Até esse costuma ser um grande erro, o investidor sair de produtos que nem a poupança e aí vão direto para o mercado de ações. O mercado de ações é uma pequena parcela do mercado financeiro. É uma pequena parcela e é a mais conhecida não, mas a mais divulgada, digamos assim, depois dos produtos tradicionais que estão nos bancões, né? Então é comum o investidor já tentar se arriscar em ações. Aí vai lá, perde, porque provavelmente vai sair no primeiro movimento de queda e volta para os bancões. Então esse é um movimento errado que deve ser feito. Primeiro tu precisa sair dos produtos tradicionais, que nem poupança, e explorar alguma renda fixa dentro de corretoras ou até de bancos um pouco melhores. Aos poucos, colocando ali algum fundo multimercado ou algum fundo de investimento de ações, porque aí tu está delegando essa tarefa para uma equipe profissional. E como eu falei em outras lives, a dificuldade nesse caso vai ser escolher o fundo de investimento, porque isso também é uma tarefa difícil, porque tu vai estar delegando a tarefa para outra pessoa, mas essa outra pessoa precisa ser realmente competente para fazer aquilo, né? E não só competente, tem que ser mais competente do que as outras opções que tu tem, porque sempre vai ter essa comparação, né? Tu vai ter que tomar a decisão mais racional, e a decisão racional é sempre escolher aquilo que vai te render mais com um menor nível de risco. Então, essas classes tu vai adicionando lentamente, preferencialmente utilizando esses instrumentos que já te trazem uma diversificação. Em hipótese alguma, o investidor deve chegar e aplicar tudo na mesma ação, né? Ou
porque vai estar concentrando muito o risco dele. Então, normalmente o investidor faz isso quando ele não tem uma estratégia de redução de risco. Tu tem que buscar mais retorno, mas sempre pensando em qual risco tu está adicionando na tua carteira. Então esse é um ponto bem importante para quem tá começando. Então, pessoal, basicamente essas últimas lives foram voltadas para esses investidores mais iniciantes, né, que estão saindo dos bancões e procurando alternativas mais rentáveis. A nossa próxima live vai ser uma continuação desse assunto, né, ainda focando nessa relação de objetivos pessoais com a carteira de investimento adequada para os seus objetivos que você vai montar. E eu vou detalhar ainda mais essas classes, né? As classes que são indicadas para cada um dos perfis de investidor e também indicada para cada prazo, para cada horizonte de investimento que você tem de acordo com os prazos, né? De acordo com a volatilidade que cada produto tem. Então, na próxima quinta-feira, nós voltamos a nos conversar por aqui. Até mais!